Como sabemos, a história da agricultura nos conta que o homem primitivo procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos silvestres, também da caça como também da pesca. Isso durante muitos séculos. E com o desenvolvimento da inteligência, ele passou a sentir a necessidade de um conforto ainda maior. Hoje, meus amigos, vamos conhecer um pouco mais sobre o dinheiro, como surgiu e como era antigamente, quando ainda não existiam. E hoje as pessoas se vendem por causa dele. Há também uma disputa de lugares, terras e até mesmo da dignidade das pessoas. Quando paramos para lembrar tudo sobre o dinheiro, também da sua importância, a busca desenfreada de todos para ganhar, ou seja, para receber. Só vem na nossa mente os seus benefícios. E eu lembro que minha mãe dizia: o dinheiro é maravilhoso, podemos comprar tudo. A única coisa que não se compra é a nossa saúde. De fato, ela estava certíssima. Na época do meu bisavô, que foi um homem que tinha um pouquinho de posses, como se costumava falar antigamente, o que fazia do cabra, ou seja, um homem de verdade e ser respeitado, não era só o dinheiro, era preciso ter caráter. Mas vamos para mais uma história, a história do din-din, do money. Antigamente o dinheiro não existia e as pessoas produziam coisas para o seu sustento. E quando a produção excedia, eles resolviam trocar dentro da sua própria comunidade. E essa troca ficou conhecida como escambo. E vocês sabiam que essa gente vivia bem, não passavam necessidades. Só que, com o passar do tempo, essa forma tão peculiar de troca não estava dando certo e eles sentiram a necessidade de guardar essas riquezas. E os alimentos, sendo perecíveis, não tinham como guardá-los. Amigos, a comida era considerada como a moeda mais antiga do mundo, ou seja, de se fazer comércio. Mas vamos mais uma vez voltarmos na história, isso por volta de 10.000 anos antes de Cristo, onde a agricultura começou a ter um grande destaque naquele período na Turquia, Iraque, como também na Síria, que lideravam o comércio. Para o escritor, jornalista de economia e de ciências, Alexandre Bergdinasi, o grande boom da economia foi nesses países citados, onde a agricultura criou o dinheiro, onde as pessoas trocavam trabalho por comida. Mas foi somente os babilônios, com o passar dos tempos, que criaram uma forma para amenizar os grandes sacos de alimentos que carregavam para se fazer as tão conhecidas trocas. O homem, dotado de uma inteligência incrível, resolveram criar as moedas, só que em forma de mercadoria, tendo como principais produtos o chá, o tabaco, sementes e até o sal. Produtos esses considerados mercadorias de troca. E com o passar do tempo, esse sistema foi evoluindo. Só que mais tarde, amigos, essa evolução não foi assim tão fácil como nós pensamos. Não existiram muitas confusões. Até aqueles que nada produziam estavam envolvidos também. Literalmente estava instalado caos na economia. As pessoas recebiam mercadorias como forma de pagamento por determinado trabalho executado, ou melhor, o seu salário, mas foi somente em Roma, ou melhor, na Roma antiga, que a palavra salário começou a ser utilizada, difundida para outros locais. Nós já falamos anteriormente do sal, que era usado como troca, e a palavra salário tem origem no latim salarium, que significa
Pagamento com sal. Naquele período, o sal era muito valorizado por suas propriedades curativas de cicatrização dos ferimentos e também dava muito mais sabor aos alimentos. E a sua conservação na carne era fundamental. E o homem, naquele período, considerava como um presente de Salus, uma deusa romana da saúde. Agora eu te digo uma coisa: a dificuldade de transportar. Imagina vocês, esse produto era grande e os homens começaram a sentir mais uma vez a necessidade de algo menos penoso, de alguma coisa de fácil locomoção para essas trocas. E até mesmo por seus trabalhos executados. E por volta de 700 anos antes de Cristo, na Líbia, isso mesmo, atual Turquia, os líbios, os povos que habitavam a oeste da Turquia, criaram as primeiras moedas do mundo ocidental. Utilizaram metais de fácil uso e as características que se desejava. Características essas passadas para as peças através de pancadas de objetos pesados, tipo martelo. Com o passar do tempo, o ouro e a prata foram substituídos por metais menos raros. O valor da moeda era definido pelo tipo de moeda. O ouro valia mais que a prata valia mais que o cobre. Por haver várias tentativas de fraudes em relação à sua autenticidade do metal, ele passou a ser cunhado na face das moedas no seu real valor. E o povo quer saber como surgiu a palavra moeda. A palavra moeda vem de moneta, palavra essa atribuída à deusa. E a partir dessa palavra veio termos como monetário e monetizar. Mas voltando mais uma vez na história, no período da Idade Média, surgiram o desejo de se guardar as moedas com os ourives. E como garantia, esses ourives, eles entregavam recibos, processo esse bem parecido com o nosso processo hoje nos bancos ao depositarmos o dinheiro. E aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados também para se efetuar pagamentos, circulando no comércio, anos depois, dando origem à moeda de papel. Tem uma curiosidade para vocês, interessante. Os maiores responsáveis pela disseminação do uso da moeda metálica foram os gregos. Que incrível! Mas foi somente no século XVII que a Inglaterra criou o Banco da Inglaterra, que fazia as mesmas coisas que os ourives faziam. Guardavam o dinheiro e dava papel moeda, correspondente ao valor depositado. E esse exemplo foi seguido por outros países. Agora, a falsificação estava presente e até mesmo as emissões desenfreadas do papel moeda. Cada país, então, criou o seu órgão responsável pela sua própria emissão do papel moeda. Mais tarde, começou a existir, então, as dificuldades para se guardar aquelas moedas, como também transportá-la. Inventou-se o papel moeda. Incrível, né? Que invenções! Mas foi somente no século XIV que a ideia da troca deu origem ao trabalho feito. Séculos depois foi criado o salário mínimo, que foi muito importante para a nossa economia, criado na Austrália e na Nova Zelândia. E devido à necessidade de se guardar o dinheiro, surgiram os bancos, como nós já falamos anteriormente. E as primeiras cédulas de papel moeda surgiram, imagina, na China por volta do século VII, sendo confeccionado com cascas de amoreiras. Devido ao seu peso, elas eram chamadas, imagine, de dinheiro voador.
Interessante, né? Demorando muito tempo até tornarem-se populares, mas foi somente na metade do século XIX que o dinheiro passou a ser utilizado em longa escala, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No próximo vídeo, amigos, nós vamos conhecer como aconteceu o processo do dinheiro no Brasil, como ele chegou, como aconteceu, qual o primeiro banco. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Esperamos que vocês tenham gostado, porque foi feito para você com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, tá bom? Um grande abraço para vocês e aguardem. O próximo vídeo está recheadinho de histórias. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.